Boa tarde a todos. Vamos lá para mais um resuminho aí da Ana Cunha, dando continuidade aí dos nossos estudos, tá, pessoal? Então, eu vou pedir um favor para vocês, antes de qualquer coisa, curtir o vídeo, tá? Eu tive que formatar o computador aqui, tá chegando as peças novas, como eu já comentei com vocês. Então, eu tive que reconfigurar toda a parte de gravação aqui, principalmente o áudio. E se não tiver legal o áudio do vídeo, se vocês acharem que tá alguma coisa ruim, está estourando muito, manda no comentário aqui que aparentemente para mim ficou bacana, tá? Então, mas melhor vocês aí dizendo que vocês estão vendo, né? O que pode estar acontecendo aí, se não tiver legal, me dá um toque, que eu tento dar uma regulada melhor aqui, tá, pessoal? Vou tirar minha câmera aqui. Então, antes de qualquer coisa, não lembrar aí de curtir o canal, tem o apoio do canal ali para quem quiser dar uma força pra gente, né? Compartilhando o canal aí com seus amigos, compartilhando a playlist aí com os amigos também é uma boa aí para ajudar o canal. Tá, pessoal? Então, dando continuidade aí que a gente vinha falando na aula passada, então a gente vinha falando do candle estrela cadente, tá? Que é o candlezinho aí que a gente tem bastante relevância, um dos principais candles aí da análise técnica. E agora a gente vai falar do martelo, né? Então deixa eu pegar aqui o point fix para a gente poder tá rabiscando um pouquinho aí para vocês. Aqui o point fix, nosso rabiscador oficial do canal. Então vamos lá. Então, candle martelo nada mais é do que aquele candlezinho que ele tem um corpo, tá? E ele tem um coilzinho para baixo. Então esse aqui é o candle martelo. Então é esse candle, independente da cor que tem aqui dentro, tá, pessoal? Esse é o candle martelo. Então a gente vai entender o que significa esse candle martelo e qual é a relevância que ele vai ter para a gente no contexto aí do mercado, no contexto aí das nossas operações, tá? Então o candle martelo, ele é como aqui já diz, é um sinal claro de força. Por quê? Dentro daquele contexto, o mercado abriu, forçou para baixo, teve uma reação dos compradores que fechou caindo para cima. Então, nisso a gente tem abertura, fechamento próximo, um pavio para baixo, um candle martelo, tá? É o segundo sinal mais importante, tá? Que a gente tem no mercado, outra estrela cadente. É a vela clássica de força, tanto para a força temporária, para o próximo movimento, como um sinal de reversão para preços, né, reversão de preços a longo prazo. Então, se eu tenho um movimento, eu tenho um martelinho aqui no fundo, isso pode ser um sinal de que eu vou ter uma reversão no longo prazo. Ou se eu estou numa operação compradora e ele faz um martelinho nessa operação compradora, é sinal de que isso aqui pode continuar movimento de alta, tá? Continua a força no movimento. Então, essa é a ideia do candle martelo que a gente tem aí, sendo um sinal de força para a gente, tá? Então, no martelo, os compradores venceram os vendedores. Então, o martelo é chamado porque ele está martelando um fundo, assim como a estrela cadente é imensamente poderoso quando combinado com o volume price análise e estando num topo. Então, como a gente sabe agora, os insiders precisam refazer os estoques, no caso de compra, né? Que foi vendido. Eles venderam no movimento de queda todos os estoques e eles precisam refazer esses estoques. O primeiro sinal de uma pausa é o martelo. Então, quando eu tiver o martelo aqui num fundo, é o primeiro sinal da pausa. À medida que os insiders se aproximam para comprar, dando suporte ao mercado temporariamente. Então, isso aqui é um suporte temporário ao mercado. Muitas vezes é um suporte preliminar, ou uma parada preliminar, onde a gente vai ver aquela movimentação de week-off depois lateralizando o mercado, tá? É por isso que o martelo é um candle importante para a gente, é um primeiro sinal de que está entrando força compradora no mercado, tá? Um sinal de força compradora no mercado. Então, a queda do preço em cascata sempre fará uma pausa. Então, a gente sempre que tiver a queda de preço, a gente vai fazer uma pausa que retornará para cima antes de continuar a queda. Como sempre, então a gente sempre vai ter um pullbackzinho antes de continuar a queda. O volume é a chave. Se os volumes subirem na queda dos preços, isso é um forte sinal de fraqueza futura. Então, se eu tenho preços caindo e eu tenho os volumes subindo, é um sinal de fraqueza, tá? Portanto, um único martelo simplesmente não é o suficiente para interromper a movimentação, mesmo se o volume dele estiver acima da média. Então isso significa que se eu tiver um martelo aqui, mesmo que eu tenha um alto candle de volume nesse martelo, não identifica que isso aqui reverteu. Significa que eu posso ter uma pausa nesse movimento aqui, mesmo assim ele pode continuar de queda depois, tá? O poder da vela do martelo, assim como da estrela cadente, é revelado
uma vez que vemos uma sequência de 2 ou 3 velas acompanhadas por alto volume ou extremamente alto. Então, o que ele quis dizer? Se eu tenho um movimento de queda, eu faço um martelinho aqui, um alto volume, faço um outro martelinho aqui, um volume um pouquinho maior, faço um outro candlezinho aqui, uma sombrinha com volume maior ainda, volumes crescentes, esse sinal aqui fica mais forte. É mais ou menos isso aqui que ele está falando, tá? Do lado direito. Tá? Então, nesse ponto, sabemos com certeza que estamos no auge de um clímax de compra, a absorção final de uma tendência de queda. E só precisamos ser pacientes e esperar que os insiders concluam sua tarefa de acumular e comprar as ações que tem ali, antes que comecem a fazer o mercado subir. Então, nesse ponto, a gente já está no clímax de vendas, ou de compra, no caso que é a absorção da venda. A gente só tem que esperar que os insiders terminem de comprar aqui para fazer esse mercado puxar de novo. Então, é nisso que a gente vai observar mais para frente, tá? Além disso, a gente também tem que lembrar que quando o clímax de compra tiver concluído, é provável que a gente veja um ou mais desses testes usando uma vela de martelo. Então, quando o mercado normalmente faz esse teste, ele vai fazer outros testes seguidos para ter certeza que ele limpou todo o movimento. Então, para um teste bem sucedido, o volume precisa ser baixo. Então, se eu tenho um volume baixo, vou pôr aqui uma setinha de verde, ó. Se eu tenho um volume baixo, o teste foi bem sucedido. Se eu tenho um volume alto, o teste ainda não foi bem sucedido. Quer dizer, eu preciso limpar mais o mercado para depois começar a puxar o movimento novamente, tá? Vamos lá. Então, e também é provável que haja mais de um teste nessa fase. Então, a gente pode ter mais de um teste nessas fases de teste. Esses testes podem aparecer tanto na área de congestionamento de um preço de acumulação, quanto na fase inicial de qualquer fuga. À medida que a ação de preço retoma uma área antiga de venda pesada, imediatamente acima. Isso significa o quê? Então, vamos supor que eu tenho uma região lá de acumulação, tá? E o preço, ele faz o rompimento. Quando ele entra numa região onde lá atrás foi uma região, muitas vezes, que eu tenho um topo relevante, onde eu tive uma força de venda muito forte, ele vai fazer um teste aqui do martelo. Tá? Então, ele vai fazer um martelinho aqui. Porque ele vai testar essa força de venda lá de trás, para ver se ela ainda tem força. Não tendo resistência, o preço está livre para ir para a próxima região anterior, poderia ter uma força de venda. E assim por diante. Tá? Então, ele vai testando essas regiões de, seguidamente até ele atingir novas zonas e regiões de venda, aí novas zonas de regiões de venda. Então, assim vai. Tá? Então, o ponto é esse: nunca há uma anomalia com uma estrela cadente, com apenas uma estrela cadente, né, validando a força do sinal. A gente precisa de mais coisas do que apenas uma estrela cadente ou apenas um martelo. O volume sempre confirma a ação do preço. Uma estrela cadente, né? E tudo que temos a fazer é considerar se é baixa, média ou muito alta. Se esse volume é baixo, médio ou muito alto. Se esse sinal é fraco, médio ou forte. E enquadrar isso em termos de ação do preço precedente. Então, o que aconteceu antes, nos períodos de tempo anteriores, e rastrear as velas subsequentes, como se como elas vão se desdobrar no gráfico. Então, tanto isso para o martelo quanto para a estrela cadente é importante. Então, não basta só o martelo ou a estrela cadente num determinado ponto do gráfico como um sinal único. Como que se desdobra isso depois? Como que se desdobra isso depois? Um movimento sequente, tá? Consequente. Então, o desdobramento desse evento é que vai mostrar para a gente os passos do mercado, que é o que a gente vai operar, o que a gente vai mexer, tá? O VPA não apenas nos ajuda a entrar em posições de baixo risco, tá? Isso eu sempre falo ao pessoal da mentoria. Então, a gente tem que entrar em posições de baixo risco, como também ajuda a nos manter nessas posições, porque se você entra no momento certo, essa posição tem um baixo risco, então a gente consegue muitas vezes, com um stop curto, uma parcial um pouco mais curta, a gente tirar o risco da operação e conseguir fluir a operação até onde a gente quer, até o nosso alvo, ou carregar essa operação. Ao contrário de quando você vem operando contra a tendência, que você faz uma venda, você vai ter uma região forte aqui de compra que vai defender o preço, por exemplo, no LTA. Então, você vai espremer a tua saída aqui, você não vai ter tranquilidade e calma para trabalhar essa operação muitas vezes, tá?
Então, geralmente, é uma das coisas mais difíceis de se fazer na negociação. Manter as posições, carregar as posições. A posição, você entrar numa operação ou você vender uma operação é fácil. Você achar o ponto de compra, o ponto de venda, é muito fácil. O difícil para a gente é o quê? Comprei aqui, estou subindo, o mercado volta, eu saio, continuo, permaneço, onde eu ponho meu stop, como que eu vou levar essa operação, como que eu vou levar esse stop, levo pela 9, levo topo e fundo, levo pelo candle, como que você vai conduzir essa operação para que você tenha um melhor aproveitamento dessa sua operação em relação a risco lucro, né? Então, o seu RG, seu risco ganho, como que você vai ficar no final das contas em cima disso, tá? Então, isso é muito importante. Então, agora vamos falar de um outro candlezinho no vídeo de hoje, que é o candle doji de pernas longas, o long leg doji. O que é o long leg doji? É um candle que eu tenho uma sombra superior, ele fecha no meio e eu tenho uma sombra inferior. Então, eu tenho duas sombras grandes para cima e para baixo, tá? Então, esse candle é um candle clássico de indecisão. Então, o mercado está indeciso nesse ponto. Tá? Então, se o mercado está indeciso nesse ponto, por quê? Porque o preço de abertura e o fechamento é muito próximo. Então, se a gente pegar aquela ondulação, o mercado abriu, subiu, caiu e fechou no mesmo ponto. Então, eu tenho um equilíbrio de movimento. Ou o mercado abriu, caiu, subiu e fechou no mesmo ponto. Então, eu tenho um equilíbrio de movimentos, de forças nesse momento, tá? Então, ele tem um pavio na parte superior e na parte inferior do corpo. O mercado está chegando a um ponto em que o sentimento otimista e pessimista é equilibrado. Então, quando isso acontecer, é a hora de você falar assim, o mercado já equilibrou. Se eu estou comprado, ele já deixou de ser comprador e equilibrou. Se é uma tendência de venda, ele deixou de ser vendedor e está equilibrando. Então, o ponto-chave sobre esse tipo de vela do G é tanto o pavio superior quanto inferior são longos em comparação ao corpo, que deve ser melhor ao que a gente chama de doji. Então, o corpo ele tem que ser fechadinho, pode ser levemente positivo ou negativo, mas as pernas longas têm que ser desproporcionais ao tamanho do corpo. Então, tem um corpo pequeno, eu posso ter muitas vezes um corpinho pequeno, tá? E pernas longas. Então, essa assim, isso é um doji, tá? Então, se eu tiver um corpo assim e eu tiver velas assim, é um long leg? Não, porque ele tem um corpo proporcional às velas superiores e inferiores. Aqui eu vou ter levemente um candle altista ou baixista, onde tem um candle de fraco, não tem muita força, seja de alta ou de baixa, mas ele não é um candle de indecisão. Eu tive um vencedor nesse candle. Esse candle, praticamente, eu não tive um vencedor, que abertura e fechamento é muito próximo um do outro, tá? O poder dessa vela reside em seu poder preditivo de um sinal potencial de reversão da tendência. Então, isso significa que eu posso ter uma reversão da tendência a qualquer momento. Porque se eu estou no momento comprador, eu já identifico que eu comecei a entrar uma força vendedora que abriu e fechou no mesmo ponto. Se eu estou no momento vendedor, começou a entrar uma força compradora aqui que fez abrir e fechar no mesmo ponto. Então, assim como o martelo e a estrela cadente, a ação do preço por si só dá um sinal firme do que está acontecendo no caso de uma indecisão de um mercado, de uma possível reversão. Mas só quando a gente combinar com o volume que a gente vai entender essa força e vai conseguir utilizar essa força, né? Então, eu tenho um candlezinho, volume pequeno não indica muita coisa para gente, tá? Um volume grande indica para gente uma indecisão grande, tá? E um volume muito alto, normalmente se eu tenho um movimento anterior de alta, aqui eu posso indicar que eu posso ter uma reversão para um movimento baixista, tá? Porque ele entrou um volume muito grande defendendo o volume comprador. Mesma coisa inversa, se for numa perna de baixa. Então, se eu tenho uma perna de baixa e eu tenho um candle desse no fundo, isso significa o quê? Que aqui entrou compra suficiente e não deixou fechar na mínima, apesar de eu ter a briga, ter uma indecisão, mas que eu posso ter um movimento de reversão aqui. Mesma coisa para compra. Se eu tenho um candle desse lá na compra, entrou venda muito forte aqui, pode indicar para mim que esse movimento pode reverter nos próximos candles e é uma coisa que a gente vai trabalhar. Só um minuto, pessoal. Bom, o telefone para de tocar. Vamos lá. Então, vamos continuar analisando. Então, o candle de indecisão, né? Então, o doji de pernas longas pode sinalizar uma inversão de baixa para alta ou de alta para baixa.
E a mudança da direção depende da movimentação de preços precedentes. Então, a gente depende da movimentação dos preços que precedem esse long leg para saber o que vai acontecer. No entanto, ao contrário da estrela cadente do martelo, com a vela doji de pernas longas, com essa long leg, a gente pode ter uma anomalia de volume. Tá? Então, na primeira vela, né, quando a gente estiver olhando ali a primeira vela, tá? Na primeira vela, nesse caso, a gente não tem nenhum esforço, um volume baixo. E um grande resultado, né, numa ação ampla do preço. O que quer dizer uma ação ampla? Eu tive um spread amplo no candle. Apesar dele abrir e fechar no mesmo lugar, eu tive um pouco volume para que acontecesse o quê? Para que esse candle abrisse, subisse, caísse e fechasse no mesmo lugar. Então, eu tive um alto volume, um baixo volume nesse caso, para fazer esse movimento. Então, claramente, isso é uma anomalia. A única resposta lógica é que o preço está sendo movido pelos insiders, que simplesmente não estão se juntando no momento, né? Então, aqui é uma anomalia do movimento. Então, se eu tenho um movimento de alta e ele tem um candle com uma alta volatilidade, só que ele fecha na abertura e no fechamento, então isso aqui é uma anomalia para a gente, porque o spread do candle foi muito grande e ele não teve força para fazer esse spread nesse candle. Tá? Então, cadê? Então o doji, né? Então, o doji de pernas longas a gente vê com mais frequência durante um comunicado de imprensa, notícias. É clássico para o mercado nos Estados Unidos, nos dados mensais, quando a gente tem payroll, essas coisas que ele abre, dá um porradão para cima, dá um porradão para baixo e fecha e volta no mesmo ponto. Isso acontece muito, né? Então, o payroll acontece toda a primeira sexta do mês. Em razão pela qual a gente sabe que isso está acontecendo é o volume. Então, a gente vê muitas vezes um alto volume num candle que faz esse movimento. Então, se o volume estiver baixo, isso não é um movimento genuíno, é uma anomalia. Por quê? Porque eu tenho uma grande amplitude dessa, de movimentação de candle, eu preciso de um alto volume para que valide esse movimento de briga. Porque eu tenho um spread alto, eu preciso de um volume alto. Então, uma vela doji de pernas longas deve sempre ser validada por um volume médio, de preferência, ou alto ou ultra alto. Então, eu preciso minimamente, ó, vou até ser aqui, ó. Esse aqui é o que a gente vai procurar. Por quê? Eu preciso de um volume médio, alto ou ultra alto. Para mostrar para a gente que isso aqui é um candle de indecisão, onde eu tive briga de mercado, né? Se é baixo, se esse volume é baixo, então é uma anomalia. Portanto, uma armadilha criada pelos insiders. Então, isso aqui pode ser uma armadilha para te enganar, porque eu não tive volume de briga suficiente para identificar aí o que está acontecendo, tá? Então, o candle de decisão ainda, né, que é o doji de long leg, né, long leg doji, se o volume for alto, a gente deve ser paciente e aguardar o desdobramento de ação subsequente. Então, se eu tenho um volume alto aqui, eu tenho que aguardar o que vai acontecer aqui depois, ou para cima ou para baixo, né, no caso desse candle aqui de volume alto, tá? Podemos ver mais velas doji antes que a tendência se estabeleça. A gente pode ter várias velas seguidas de doji, de modo que, como sempre, é necessária paciência após a sua aparição. Então, a aparição desse candle, ele vai dar um sinal de alerta para a gente. Aí a gente vai entender depois do que aconteceu aqui, se a gente vai ter um movimento de reversão ou não. Mas ele é um sinal de alerta para a gente no gráfico. Então, é aí que a gente vai ficar prestando mais atenção nesse gráfico, tá? Então, o que é importante aqui, ó, deixa eu só ver uma coisa aqui. Vou falar das velas grandes e depois eu falo das velas com spread pequeno, tá? Então, as velas com spread grande é como se fosse um doji, mas que na verdade, quando ele rompe e ele faz aquela curva, ele não entra aquela força vendedora, né? Então, ele não vem fechar no mesmo ponto. Eu não tive uma reação contrária. Então, ele abre, estica e fecha. Então, o long leg doji, eu tenho uma reação curta, né? Uma reação rápida. Ele, em qualquer momento do long leg, ele era uma barra dessa, né? Só que entra uma reação contrária e que devolve a barra. Nesse caso, não. A reação contrária, né, não existiu. Então, o que acontece? Eu tenho uma vela de força. Então, um forte sentimento do mercado, porque eu não tive a devolução dessa barra, tá? Então, o volume associado, portanto, deve refletir esse forte sentimento com volume forte. Então,
Se eu tenho uma vela grande, eu preciso de um volume grande. Se eu tenho uma vela grande, eu preciso de um volume grande, seja de alta ou de baixa. Movimento validado. Se eu tenho uma vela grande sem volume, esse movimento é uma anomalia. Isso vai me chamar a atenção como uma anomalia do movimento. Então, se eu estou tendo um movimento de alta, de repente eu tenho uma vela grande com volume baixinho, isso é uma anomalia desse movimento de alta, tá? No entanto, se o movimento estiver abaixo da média ou baixo, isso é um sinal de aviso de uma anomalia. O preço está subindo com pouco esforço ou o preço está caindo com pouco esforço. Então, a gente vai ligar um sinal de alerta se a gente está dentro de uma operação. Se estivermos em uma posição, procuramos sair. Se não estivermos em uma posição, ficamos de fora e esperamos pelo próximo sinal para ver onde uns insiders irão. Então, se a gente está posicionado numa operação comprado e ele faz uma vela assim, você já põe o stop na mínima da vela. Se você está vendido e ele faz uma vela assim, sem volume, você já põe o stop na máxima dessa vela. Ou até encerra a posição, se for o caso. E a gente vai esperar um novo movimento para fazer uma nova entrada. Se eu não estou posicionado, eu não vou fazer nada. Não é porque fez uma vela dessa que eu vou vender, não é porque fez uma vela dessa que eu vou comprar. Eu vou esperar um novo sinal para operar. Então, eu vou esperar um sinal novo, um reset do mercado para poder operar. Tá certo? Então, no próximo vídeo a gente vai falar das velas de spread pequeno. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa o like aí, pessoal. Curte aí o vídeo. Hoje chega o equipamento novo aí do computador. Vamos atualizar para a gente começar a fazer umas lives aí para vocês. Eu já dei uma limpada no computador, ó, o vídeo já parou de travar, então já tá ficando melhorzinho aí para vocês, tá ok? Valeu aí todos, valeu a presença, um abraço e até a próxima. Fui!